Boa tarde, gente. Então, vamos voltar aqui, continuar a nossa conversa sobre as teorias das descrições definidas, né? Então, hoje a gente vai falar de um dos textos filosóficos mais importantes do século XX, talvez o texto filosófico mais importante do século XX. Vamos falar, obviamente, de On the Note, né? Do filósofo e lógico inglês Bertrand Russell, o rapaz aí da foto, né? O artigo original, ele foi publicado na revista Mind em 1905, né? Que é esse daqui, ó. Na revista Mind, que você tem o artigo e tal, você pode baixar. Olhando rapidamente na internet, né? Você consegue achar várias traduções desse artigo, né? Em português você tem vários títulos diferentes. Sobre denotação, acerca da denotação, etc. E olhando rapidamente, eu achei essa tradução aqui do Marcos Amatucci, né, que foi publicado na revista Sineses em 2020, tá? Que é essa tradução aqui, ó, sobre a denotação. Né, que você pode baixar, tá lá de graça, é só clicar aqui em PDF que você vai conseguir baixar. Agora, eu nunca li essa tradução, tá? Então, não posso dizer se ela é boa ou não. As poucas partes que eu olhei aqui para colocar na nossa apresentação parecia boa, né? Mas eu não posso me comprometer. Então, em On the Note, Russell argumenta contra a ideia de que a contribuição semântica de termos singulares para o significado de uma sentença é apenas a de introduzir seu referente no discurso, né? Então, ele está indo contra aqui a teoria referencial do significado, pelo menos para alguns termos singulares, e mais especificamente, né, ele argumenta que a contribuição semântica de descrições definidas não se resume a introduzir seu referente no discurso. Russell defende que uma sentença contendo uma descrição definida, como por exemplo o rei da França, careca, tem a forma sujeito-predicado apenas superficialmente, né? Ela tem essa forma gramatical, mas que essa expressão gramatical mascara uma forma lógica que é mais complexa e que envolve quantificação, né? Essa é a famosa teoria das descrições definidas, uma teoria que pode ser tomada como o paradigma, ou seja, o modelo de boa parte da filosofia analítica desenvolvida no século XX, né? Principalmente na primeira metade do século XX. Né? E para defender sua teoria, Russell lança a mão dos 4 enigmas da referência, né, que eu discuti lá no vídeo sobre significado de referência. Certo? Então eu vou voltar a esses enigmas hoje. Então vamos começar tentando entender o que é uma descrição definida. Uma descrição definida é uma expressão que pretende referir-se a um indivíduo, ou seja, uma pessoa, um objeto, um evento, etc., declarando uma condição que é considerada válida exclusivamente para esse indivíduo, né? Ou seja, ela pretende designar um indivíduo a partir da descrição desse indivíduo, né? Por isso que é uma descrição definida, né? Definida no sentido de que define um indivíduo, né? Gramaticalmente, uma descrição definida é uma expressão com a forma gramatical o tal e tal, né? Em que tal e tal geralmente é uma frase nominal ou um nome comum, né? O tal e tal é o que descreve o indivíduo que está querendo referir ou denotar, né? Mas cuidado, né? Descrições definidas não apresentam usos plurais de o, né? Ou o artigo definido, às vezes, tem usos plurais. Quando eu falo, por exemplo, a baleia é um mamífero, né? A baleia aqui não se refere a uma baleia especificamente, mas se refere à classe das baleias, tá? Então, por isso aqui não é a baleia é um mamífero, não é uma descrição definida, porque ela não pretende designar um indivíduo, mas sim uma classe de indivíduos, a classe das baleias. Mas você pode perguntar, será que a forma gramatical o tal e tal é necessária e suficiente para que algo seja uma descrição definida? Será que é necessária? Aparentemente não, né? Descrições definidas podem ser formadas sem o uso do artigo o ou a, né? Por exemplo, por meio de pronomes possessivos. Quando eu falo meu irmão, né? Meu irmão é uma descrição definida, né? Porque ela pretende designar um indivíduo, no caso meu irmão Cássio, a partir de uma descrição, ou seja, o fato dele ser meu irmão. A gente pode inclusive parafrasear essa expressão meu irmão, né?
parafrasear de maneira tosca como o irmão de mim, né? O irmão de Danilo, né? O irmão de Danilo é o tal e tal, né? Mas eu, que sou Danilo, eu posso me referir a essa mesma pessoa com a expressão meu irmão, que aí vai ser uma descrição definida. Então, a forma gramatical tal e tal não é necessária para haver descrição definida. E também ela não é suficiente, né? A gente tem expressões como o Sacro Império Romano Germânico, que parece funcionar muito mais como um nome próprio de uma determinada entidade política, e não como uma descrição dela, né? Ela não designa uma entidade política por descrevê-la, até porque o Sacro Império Romano Germânico provavelmente não era sacro, não era um império, certamente não era romano e também propriamente não era germânico, já que tinha partes fora da Germânia. Então, o Sacro Império Romano Germânico se refere a uma entidade política não por descrevê-la. Então, por isso, ela não é uma descrição definida. Tá? Descrições definidas, diferentemente de nomes próprios, parecem denotar o que denotam a partir de uma descrição do seu referente. Tá? Mas, de qualquer forma, a expressão o tal e tal pode servir como um guia imperfeito para você identificar uma descrição definida, né? Então, a teoria das descrições definidas de Russell assume uma forma de, a gente pode dizer que é uma descrição contextual da palavra o, uma definição contextual da palavra o, né? Que tipicamente ocorre em descrições definidas. Ou seja, em vez dele definir a palavra explicitamente, né? Dizendo assim, você poderia escrever assim, né? A definição de o é igual e aqui definir, né? Seria uma definição explícita, não é isso que ele faz. Russell oferece uma receita para parafrasear sentenças completas que contêm a palavra o e assim revelar a forma lógica dessas sentenças, tá? Então, vamos tomar aqui um exemplo. Vamos tomar o exemplo, o autor John Denoting é genial, né? O autor. Então, essa sentença contém uma descrição definida. O autor, John Denoting, né? E essa sentença, à primeira vista, ela parece ser uma sentença simples, da forma sujeito-predicado. A gente está se referindo a um indivíduo, o autor John Denoting, que no caso é Bertrand Russell, e predicando algo dele, predicando genialidade. Mas as aparências se enganam, né? Diz Russell. Russell sugere que a palavra o, aqui nessa sentença, abrevia uma construção mais complexa que envolve quantificadores. Ou seja, ele acredita que o autor de John Denoting é genial, abrevia a conjunção de 3 afirmações quantificadas, tá? Nenhuma das quais faz referência a Bertrand Russell diretamente. Então, a primeira, quando eu falo o autor John Denoting é genial, estarei dizendo o seguinte: ao menos um indivíduo é autor John Denoting. B, no máximo um indivíduo é autor John Denoting. Ou seja, um e somente um indivíduo é autor John Denoting. E daí dizemos que essa pessoa é genial. Quem quer que seja o autor John Denoting é genial, né? Cada uma dessas 3 cláusulas, né, 5A, 5B e 5C, parecem ser necessárias, são intuitivamente necessárias para a verdade de 5, né? Vamos dizer que 5 é verdadeiro, né? 5 é verdadeira, né? O Russell é genial. Se o autor John Denoting é genial, então há um autor John Denoting. Se houvesse mais de um autor John Denoting, né, como há, por exemplo, 2 autores em Principia Mathematica, que é Russell e Whitehead, o uso da palavra o seria equivocado. Afinal, o é um artigo definido, né? Então, quando eu falo o autor, parece que eu estou querendo dizer que só há um, né? Então, por isso que 5A e 5B são necessárias para a verdade de o autor de genial. Porque quando eu falo o, em vez de, por exemplo, um dos autores de John Denoting é genial, aí eu não tô supondo que há somente um, mas quando eu falo o autor de John Denoting é genial, aparentemente eu estou supondo que há só um, né? E além do mais, se o autor de John Denoting é genial, segue-se trivialmente que quem quer que seja o autor de John Denoting é genial, né? Então, 5A, 5B e 5C parecem cada uma necessária para a verdade de 5. E por outro lado,
5A, 5C tomados em conjunto parecem suficientes para a verdade de 5. Assim, parece que temos um conjunto de condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para a verdade de 5. Né? Então, essa aqui é a análise de Russell de sentenças contendo descrições definidas. Né? Então, vamos ver aqui. Em notação lógica padrão, vamos tomar aqui o predicado A como dizendo respeito a autor de um denote e vamos tomar o predicado G para dizer é genial, né? E aqui, gente, eu vou omitir alguns parênteses quando for dispensáveis, tá? Vocês vão entender. Então, a primeira sentença, ela diz o seguinte. Existe um autor de um denote, né? Então, como é que fica isso aqui em cálculo de primeira ordem? Existe um X, tal que X é autor de um denote. Isso aqui que eu estou dizendo na primeira sentença. A B diz que existe no máximo um autor de um denote. Né? Então, para todo X, se X é autor de um denote, isso implica que, para todo Y, se Y também é autor de um denote, então Y é igual a X. Né? O que essa sentença está dizendo? Olha, se eu tenho um autor de um denote, qualquer outro autor de um denote precisa ser igual ao primeiro, porque eu só tenho um. Né? Então, quem quer que seja o autor de um denote, né? Essa primeira parte aqui, para todo X, A de X, quem quer que seja esse autor de um denote, ele é o único autor de um denote. Tá? Então, essa aqui é a segunda cláusula. Outra forma que a gente poderia expressar a segunda cláusula era dizendo o seguinte, olha, para todo X, para todo Y, se eu tenho um par de autor de um denote, né, e ambos são autores de um denote, então X é igual a Y. Né? Se eu tenho um par de autores de um denote, na verdade eu não tenho um par, eu tenho só um, porque só tem um autor de um denote. Né? E essas duas sentenças aqui, elas são equivalentes. Né? Por quê? Porque a gente sabe que P implica que Q implica R, né? Que seria mais ou menos a forma lógica aqui da primeira versão de 5B. Isso daqui é equivalente a P e Q implica R. Né? Façam a tabela de verdade aí que vocês vão ver que é equivalente, tá? E já a terceira cláusula diz o seguinte, quem quer que seja o autor de um denote é genial. Para todo X, se X é autor de um denote, então X é genial. Né? E aí, essas três sentenças em conjunto, né? Vamos pegar aqui essa e essa, né? Sendo que essa daqui, a terceira é equivalente à segunda, elas são equivalentes à seguinte afirmativa. Existe um X, tal que X é autor de um denote, e para todo Y, se Y é autor de um denote, então Y é X é igual a Y, Y é igual a X, não importa, e X é genial. Tá? Então, essa 5AC, ela é equivalente a 5A a 5C. A gente pode provar, né? Eu acho legal gravar esses vídeos, porque essas coisas que a gente nunca prova quando a gente está estudando, provavelmente o Russell fez essa prova em casa para ver se ele estava certo. Vamos fazer aqui, né? Então, vamos tomar como premissa 5A até 5C e provar 5AC. Então, vamos tomar a primeira premissa. Existe um autor de um denote. Ali não precisa daquele parêntese. Não sei para que eu botei. Isso aqui é uma premissa. A segunda premissa diz que... eu vou pegar a primeira versão. Para todo X, se X é autor de um denote, então, qualquer Y que seja autor de um denote é igual a X. E a terceira premissa diz que para todo X, se X é autor de um denote, então
x é genial. Né? Então, isso aqui são 3 premissas. O que a gente vai fazer aqui, gente? Isso aqui é bem simples, essa prova. A gente vai simplesmente instanciar todos esses existenciais. Né? A gente vai instanciar primeiro o existencial para uma constante qualquer. Né? Depois a gente vai instanciar os universais para a mesma constante. Né? A gente tem que fazer nessa ordem, porque se a gente instanciar o universal primeiro, a gente não vai poder instanciar o existencial para a mesma constante. Então a gente vai começar aqui instanciando o existencial para uma constante qualquer. Vamos dizer que o autor de on the note seja A. Então é eliminação do existencial. Aí, já que eu fiz isso, eu posso instanciar o 2, né? Agora perceba, o 2 aqui, ele tem duas variáveis, né? Eu vou instanciar só a variável x. A y eu posso deixar do jeito que está, né? Porque esse y, ele está aqui na nossa fórmula, né? Então, a gente vai deixar esse y aqui. Então, a gente vai só instanciar o x. Então, a gente fica aqui, ó. AX, ou AA, né? Porque a gente instanciou o x, implica que para todo y, AY implica que y igual a A. Não é que eu troquei a ordem da igualdade, mas não faz diferença. E a gente vai instanciar aqui a gente pode fazer já o modus ponens, ou a gente pode instanciar o outro. Vamos instanciar logo tudo, depois a gente faz as coisas que a gente tem que fazer. Então aqui a gente vai fazer AA, né? Então instanciando a terceira premissa, implica GA. Então é 3 eliminação. Tá, então aqui, ó, gente, aqui é simples, eu tenho esse aqui, né? E aqui eu tenho, ele é um antecedente desses dois condicionais, né? Então a gente vai simplesmente fazer dois modus ponens aqui. Então a gente vai fazer set para todo y, AY implica y igual a A, né? Então aqui é 4, 5 modus ponens. E aqui a gente vai, mesmo jeito, a gente vai fazer GA. GA. Então aqui é 4, 6 modus ponens. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai só introduzir a conjunção, né? Perceba, a gente vai introduzir a conjunção e depois introduzir o existencial. Então, o nosso primeiro conjunto aqui é AX, a gente já tem aqui a A. Nosso segundo conjunto é para todo y, AY implica x, y igual a x, a gente já tem aqui ele também, ó. E a gente já tem o terceiro conjunto aqui, que é GA. Né? Aqui eu tinha que fazer duas introduções da conjunção, mas eu não vou fazer, tá? Vou fazer tudo junto. Então, eu vou só escrever aqui A e para todo y, AY implica y igual a A, e aqui está dando pouco espaço, e GA. Né? Então, aqui é 4, 7, 8, introdução do i. Aí, aqui, eu vou simplesmente introduzir o essencial. Né? Já que eu sei que A para tudo y igual a e GA, eu sei que existe um x, tá o quê? Que x é esse? É o A. Né? AX e para todo y, AY implica y igual a x e gx. Tá? Que era o que eu queria provar. Então, aqui a gente provou uma direção dessa equivalência, né? Obviamente, agora tem que provar a outra. A outra, gente, é um pouquinho mais difícil. Tá? Mas vamos provar. Agora eu vou ter que apagar aqui, porque não tem espaço. Vou tentar escrever menor. Minha letra não está muito boa com a mesa digitalizadora. Mas vamos fazer o contrário agora. Vou tentar escrever menor. Então, aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho minha premissa agora só é a sentença completa, né? Eu tenho que derivar
5A, 5B e 5C dessa minha sentença completa aqui. É que eu vou botar y igual a x, que eu prefiro. Mas não faz diferença nenhuma, tá? Here, as wishes. Isso aqui é minha premissa, tá? A chave aqui da nossa prova, gente, é essa segundo conjunto aqui, tá? Porque ele diz que todo y que for A é igual a x, né? Então, daí a gente vai instanciar isso daqui para A, né? A gente vai pegar o nosso primeiro conjunto, que é AA, e a gente vai ficar usando essa segundo conjunto aqui para poder gerar esses condicionais aqui do 5C e do 5B, tá? Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai instanciar. Então, instanciar para A e para todo y, aqui não instancia, né? Porque aqui é y, né? Então, instanciando só o x. Implica que y é igual a A e GA. Então, isso aqui é eliminação do existencial, tá? Aí aqui a gente vai simplesmente eliminar a conjunção. A gente vai gerar três proposições aqui, né? AA é o primeiro conjunto, então é 2, eliminação da conjunção. Aí a gente vai gerar o segundo conjunto que está ali, né? AY implica que y é igual a A. Mesmo jeito, é 2, eliminação da conjunção. E a gente vai gerar GA, 2, eliminação da conjunção. Beleza? Aí aqui a gente já pode gerar nosso 5C. Ou a gente já pode gerar nosso 5A, né? Porque a gente já tem aqui A, né? Então aqui, se eu introduzir aqui o quantificador essencial, eu já gero 5C. Então bora fazer aqui logo para deixar ele já prontinho. Então a gente já tem, existe um x, tal que, aqui não precisar desse parênteses, existe um x, AX. Né? Então aqui é 3, introdução do existencial. Beleza, então aqui a gente já tem das nossas 3 cláusulas que a gente quer gerar. Como eu falei, para gerar outra, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai supor que existe um B qualquer que seja A. Né? Então, essa aqui é uma hipótese, né? E essa hipótese aqui é para a gente poder fazer nossa introdução do universal, né? Por isso que eu estou fazendo uma hipótese com a constante nova, para eu poder introduzir o universal. Perceba que aqui eu tenho que B é A. Só que por causa de 4 aqui, eu posso fazer assim, eu posso instanciar o universal aqui para B e falar que se B é A, B é igual a A. Certo? Então, esse aqui é 4, eliminação do universal. Modus ponens, B é igual a A. 7, 8, modus ponens. Né? Então, se eu sei que B é igual a A, eu vou continuar aqui a prova, tá? 10. Se eu sei que B é igual a A, aqui eu estou na hipótese ainda, né? Se eu sei que B é igual a A, essa hipótese aqui não vai ser muito grande, não. Eu preciso só de mais uma linha. Se eu sei que B é igual a A, eu posso chegar ali no 4 e substituir B por A. Né? Porque se uma coisa é igual a outra... Né? Y é igual a B. Eu substitui B por A. Então, aqui é 4, 9, eliminação da identidade. Agora, perceba, eu supus que B é A e concluir isso. Tá? Então, eu posso introduzir a conjunção, o condicional. Mas eu vou fazer aqui logo outra coisa também, já que B é igual a A, eu tenho que A é G, então B também é G. Só vou fazer isso aqui para introduzir duas conjunções, dois condicionais
sem precisar fazer outra hipótese, tá? Então aqui é 5, 9, eliminação, pronto. Então perceba, eu supus AB e concluir isso daqui, né? Então eu posso introduzir o condicional falando que AB implica que para todo y, AY implica que y é igual a B, né? Então aqui é 11, introdução do condicional. Da mesma forma, eu posso concluir que AB implica GB. Aqui no caso era 10, né? 10. Aqui que é 11, introdução do condicional. Beleza. Agora eu só vou fazer duas introduções do universal, né? Porque essa constante B era uma constante nova que eu introduzi para poder fazer o universal. Então aqui 14 para todo x, AX implica que para todo y, AY implica que y é igual a x. 13, introdução do universal. E da mesma forma, eu posso fazer aqui... 13 não, aqui era 12, tá? 12. Posso fazer a mesma coisa no 13. Para todo x, AX implica GX. 13, introdução do universal. Então, perceba que essa fórmula aqui é meu segundo conjunto e essa fórmula aqui é meu terceiro conjunto. Tá? Então, a gente provou aqui que assumindo os três conjuntos, a gente prova o 5AC. Assumindo 5AC, a gente prova os três conjuntos, logo, eles são equivalentes. Tá? Vamos ver, então, como a teoria das descrições resolve os 4 enigmas da referência, né? Aqueles 4 enigmas que a gente falou no vídeo sobre significado e referência. É interessante a gente até dar uma olhada na motivação que o próprio Russell dá para analisar esses enigmas, né? Ele fala o seguinte no On the Note, né? Uma teoria lógica pode ser testada por sua capacidade de lidar com quebra-cabeças ou enigmas, né? No original é puzzles. E é um plano saudável, ao pensar em lógica, estocar a mente com o maior número possível de quebra-cabeças, uma vez que esses servem quase ao mesmo propósito que os experimentos têm na ciência da física. Vou, portanto, enunciar 3 quebra-cabeças, né? Ele tem 3 quebra-cabeças, a gente vai falar de 4, porque eu desmembrei um, aos quais a teoria da notação deveria ser capaz de resolver, e mostrarei depois que a minha teoria resolve, né? Então, a gente vai falar de 4 enigmas, porque eu desmembrei o terceiro enigma em 2 enigmas, tá? O terceiro enigma que não tem nome, né? Mas eu desmembrei entre o enigma de Frege e existenciais negativos, né? Porque o terceiro enigma, ele fala sobre a existência da igualdade, da desigualdade ou da igualdade, né? De modo que ele mistura esses dois problemas, né? Dos existenciais negativos com a identidade, tá? A solução de Russell para esses enigmas envolve afirmar que sentenças contendo descrições definidas não são da forma sujeito-predicado, né? E que descrições definidas, no final das contas, não são termos singulares, né? Ou seja, que a forma lógica das sentenças contendo descrições definidas difere radicalmente da sua forma gramatical, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro enigma... Tá. O primeiro enigma é o enigma da aparente referência a não existentes. Então, considere a sentença: o atual rei da França é careca, né? Esse é o exemplo que Russell dá. O enigma aqui era, né, como é que um pode ser significativa? Né? Como é que um pode ter significado? E parece ter. Por quê? Porque um parece ser do tipo sujeito-predicado. E sentenças sujeito-predicado seriam significativas exatamente por designar um sujeito, um indivíduo, um algo, e afirmar que ele tem a propriedade, né? Só que a sentença 1 aqui, ela não estaria designando sujeito algum, né? Por quê? Porque o atual rei da França não existe, né? A França é uma república e não tem reis, né? Então, que sentido um pode... como um tem sentido se ela falha em designar um sujeito para lhe atribuir uma propriedade, né? Lembrando aqui que a gente está supondo que o papel
semântico de termos singulares é introduzir um indivíduo no discurso, né? Então, como é que um faz sentido, né? O que o Russell está dizendo aqui é o seguinte, olha, ela não é da forma sujeito-predicado, ela significa de outra maneira, né? Então, vamos parafrasear a sentença 1 da teoria de Russell. Russell defende que o atual rei da França é careca, diz o seguinte, olha, ao menos uma pessoa é atualmente rei da França, no máximo uma pessoa é atualmente rei da França e quem quer que seja atualmente rei da França é careca, né? Então, da mesma forma que daquela outra nossa sentença, isso aqui estaria dizendo o seguinte, existe um X tal que Rx, né? R de rei, e para todo Y, se Y é rei, então Y é igual a X e X é careca, né? Então essa aqui seria a forma lógica dessa sentença, né? Então perceba que essas três sentenças, e nessa forma lógica aqui, que a conjunção dessas três sentenças, são declarações gerais, né? Nenhuma delas menciona qualquer indivíduo específico que corresponda ao rei da França, né? Se você olhar para essa sentença aqui que está em azul, ela só tem o quê? Variáveis e predicados. Você não tem termo singular aqui. Você não está falando nunca de rei da França, né? Então o Russell está negando que o atual rei da França é careca seja uma sentença com forma lógica do tipo sujeito predicado, né? Nas três cláusulas, o que a gente tem são declarações gerais, e nenhuma menciona qualquer indivíduo específico correspondente ao suposto rei, né? Então, o rei da França desaparece na análise. Então, não há termos singulares, apenas predicados e quantificadores. Então, é significativa, mesmo que não haja rei da França, porque ela não faz referência a essa entidade não existente, né? Por isso que eu chamei esse enigma de referência aparente a não existentes. Russell está defendendo aqui que não há referência a não existentes, né? Só há referências gerais, quantificadores para todo x, existe um y, e então essa sentença aqui faz sentido como qualquer sentença com quantificadores faz sentido, né? Então não há enigma nenhum aqui. Isso aqui é só uma sentença quantificada como outra qualquer, tá? E a outra questão aqui, né? Na verdade, Russell ele apresenta o problema apontando essa questão aqui. A análise de Russell diz que 1 é falsa, né? Por quê? Porque 1A é falso, né? Existe ao menos uma pessoa que é o rei da França. Não existe, né? A França é uma república. Então, 1A é falso, de modo que a conjunção de 1A, 1B e 1C também vai ser falso, né? Então, para a análise de Russell, essa sentença aqui é falsa, tá? Pela lei do terceiro excluído, a negação de 1 deveria ser verdadeira, né? Por quê? Porque se P é falso, não P é verdadeiro. Porém, se a gente pensar aqui na seguinte sentença, o atual rei da França não é careca, que parece ser a negação da primeira, ela parece ser falsa também. Ora, a França não tem reis, então o atual rei da França não é careca também. Ele nem é careca, nem não é careca, né? Então, será que a gente está aqui de alguma forma não respeitando a lei do terceiro excluído? Russell fala da seguinte maneira, olha, aqui eu tenho a frasezinha dele. Não tenho, mas eu vou ler aqui. Pela lei do terceiro excluído, um dos dois, A é B ou A não é B, deve ser verdade. Portanto, um dos dois, o atual rei da França é careca, ou o atual rei da França não é careca, deveria ser verdade. Contudo, se enumerarmos as coisas que são carecas e as coisas que não são carecas, não encontramos o rei da França em nenhuma. Não é? E aí, pelo que eu lembro, acho que ele faz até uma piada assim, os hegelianos que adoram uma síntese vão dizer que o rei da França usa peruca, né? É bastante engraçado essa piada. Mas será que essa nossa análise aqui está violando realmente o ser excluído? Na verdade, não, né? E para a gente entender isso, tem que ter a noção de escopo, tá? O escopo de um conectivo, no caso a negação, então, se eu tenho aqui uma fórmula alfa qualquer, o escopo do conectivo em alfa é
uma subfórmula de alfa qualquer, beta, a maior subfórmula em que aquele conectivo está lá, né? Então, se eu tenho aqui, ó, não P e Q. O escopo do não aqui é a menor subfórmula de não P e Q em que o não está lá. A menor subfórmula de não P e Q que o não está lá é a própria não P e Q, né? Então, o escopo aqui de não é tudo isso aqui, P e Q. Tá? Mas se eu tivesse aqui, ó, não P e Q, o escopo do não só é o P, tá? Porque esse aqui é uma subfórmula também. Não P é uma subfórmula de não P e Q. Então aqui são dois escopos diferentes do não. E Russell ele chama a atenção exatamente que aqui tem duas negações possíveis, né? A ideia... Deixa eu passar aqui. O ponto de Russell é que a negação de o atual rei da França é careca não é... O atual rei da França não é careca. Por quê? Veja só. Se a análise de o atual rei da França é careca, ela diz o seguinte: existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, e X é careca, a negação dessa sentença, ela tem a negação aqui, né? Ou seja, a negação cujo escopo é a primeira sentença. Então, essa aqui é a negação. Então, aqui, a negação ela tem um escopo amplo, né? Se diz wide scope, né? Russell chama aqui escopo amplo de posição primária, né? Ou seja, nessa sentença aqui, né? Nessa que está escrita em azul, a negação tem posição primária, né? O modo como Russell expressa isso é dizendo que o quantificador, né? Nesse caso aqui, o existencial, ele tem posição secundária, né? Já que a posição da negação é primária. Por outro lado, se a gente fosse pegar aqui a paráfrase de o atual rei da França não é careca, né? Se a gente fosse aplicar a análise de Russell, a gente ia ter o seguinte, olha, ao menos uma pessoa é o rei da França, no máximo uma pessoa é o rei da França, e quem quer que seja o rei da França é careca. Ou, quem quer que seja o rei da França não é careca, né? Faltou um não aqui. Então, como é que ia ficar essa paráfrase? Existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, e... Aí eu vou dar um espacinho aqui, e X não é careca, né? Então o não aqui, ele está aqui, ó. Então perceba que o escopo do não em o atual rei da França não é careca é um escopo curto, né? A gente diz... narrow scope, né? Escopo estreito, né? Ou seja, é um escopo secundário na palavra de Russell e aqui é o escopo primário. Então, Russell está chamando a atenção seguinte, olha, o atual rei da França não é careca, ela é ambígua entre essas duas interpretações, mas a negação de atual rei da França é careca é essa daqui, tá? Isso aqui é outra sentença. Então, no caso, o atual rei da França é careca é falsa. Essa daqui que está com a seta, ela é verdadeira, já que ela é negação daquela. E essa outra, o atual rei da França não é careca, também é falsa. E qual é a negação do atual rei da França não é careca? É botando um não aqui. Aí é uma quarta fórmula que vai ser verdadeira, tá? Então, qual seria, então, como é que a gente expressaria essa sentença que está com a seta em linguagem natural? Né? Como é que a gente lê isso? A gente lê o seguinte, a gente lê da seguinte forma. Não é o caso que, dois pontos, ao menos uma pessoa é o atual rei da França, no máximo uma pessoa é o atual rei da França e essa pessoa é careca. A gente tem que utilizar aqui esse expediente um tanto quanto artificial para deixar claro que o escopo da negação, qual é o escopo da negação pretendido. Né? Esse seria mais um caso em que a lógica viria auxiliar a falta de clareza da linguagem natural, né? No caso aqui, a ambiguidade da negação. Então, gente, o segundo enigma era um caso especial do primeiro, né? Em que essa sentença 2 aqui, o atual rei da França não existe, parece ser não somente significativa, né? Mas também verdadeira. Afinal, como a França é uma república, ela não tem reis e
consequentemente, o atual rei da França não existe. E a questão é saber aqui como é que ela pode ser verdadeira, sendo que ela é sobre o atual rei da França. Como é que você pode dizer algo verdadeiro sobre uma entidade que não existe? Seria esse o problema. Então, para resolver isso aqui, a gente vai aplicar a análise de Russell, a paráfrase de Russell, a essa sentença 2. Né? Agora, cuidado. Existe uma paráfrase que deixa 2 tão problemática quanto essa interpretação original, né? De achar que 2 está falando do rei da França dizendo que ele não existe. É estranho, como é que você pode falar de algo que não existe? Essa paráfrase problemática, ela considera existir como um predicado comum, né? Como é genial, por exemplo. E faz com que o não modifique esse predicado, né? Como é que seria? Essa paráfrase está errada, tá? Ao menos uma pessoa rei da França, no máximo uma pessoa rei da França, e quem quer que seja o rei da França não existe, né? Seria, existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, e X não existe. Olha, isso aqui é muito bizarro, né? Porque aqui eu tenho esse quantificador dizendo que X existe, e aqui esse terceiro conjunto dizendo que X não existe, né? Então, parece bizarro. Mas para entender aqui por que isso está errado, a gente tem que entender que a gente tem que usar o não aqui, não como modificando o verbo, né? Mas, na verdade, como modificando toda a construção, né? Como a gente falasse o seguinte, não é o caso de, né? Teria que ser assim. Então, vou parar aqui e vou fazer nesse slide mesmo. Então, nossa análise tem que ser a seguinte, ó. Não é o caso de o quê? Disso daqui. Não é o caso disso aqui ser verdadeiro. Não é o caso de existe ao menos uma pessoa que é o rei da França, no máximo uma pessoa rei da França, e essa pessoa existe, tá? Eu teria que fazer dessa maneira, né? Que ficaria da seguinte maneira. A princípio, ficaria da seguinte maneira. Não é o caso de existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, e X existe. A princípio seria assim. Só que a gente viu lá, por exemplo, no vídeo sobre quantificação, que existir é melhor traduzido como um quantificador essencial. A gente já tem aqui o existir. Então, esse existir aqui, a gente poderia eliminar ele para um quantificador. Da seguinte maneira, né? Não existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y. Esse Y é o rei da França, Y é igual a X, e existe um Z, tal que Z, aqui não precisa do parênteses, Z igual a X, certo? Ao fazer isso, a gente pode eliminar esse terceiro conjunto aqui, porque essa fórmula aqui, essa segunda fórmula, ela é equivalente a essa terceira. Não existe um X certo? Essa segunda fórmula é equivalente à terceira, né? E o conteúdo dessa afirmação simplesmente ninguém é o rei da França. Ninguém é unicamente o rei da França, que é mais ou menos isso que quer dizer 2, né? É isso que quer dizer 2. Né? Que essa terceira fórmula aqui implique a segunda, parece óbvio, né? Já que se não é o caso de existir um X que satisfaça essas 3 cláusulas, ou se não é o caso de existir um X que satisfaça essas 2 cláusulas, certamente não é o caso de existir um X que satisfaça essas 2 e mais uma, né? Para provar que essa terceira fórmula implica a segunda, você só supõe que
que há algo, né? Supõe que você vai provar essa segunda aqui por por introdução da negação. Você supõe que existe um X que satisfaça, você supõe isso aqui, ó, que existe um X que satisfaça essas três cláusulas, né? Daí você instancia para qualquer constante, aí você vai conseguir provar que existe um X que satisfaça essas duas, né? Gerando uma contradição, e aí você introduz a negação, né? A prova contrária, né? Ou seja, que essa segunda implica a terceira, ela é um pouquinho mais complicada, mas a gente pode fazer aqui. Vamos fazer aqui a prova. Então, nossa premissa é a seguinte: não existe um x tal que x é o rei da França, e para todo y, se y é o rei da França, então y é igual a x, e existe um z tal que z é igual a x. Essa aqui é a nossa premissa. Então, a gente vai provar por introdução da negação, tá? A gente vai supor que existe um x, né, que satisfaça as duas primeiras condições. Essa aqui é uma hipótese. A gente vai instanciar isso daqui para qualquer constante, né, para A. Opa, aqui é uma implica que y é igual a A, né? Então aqui é 2, eliminação do essencial, né? E aqui a gente pode acrescentar o seguinte, olha, A é igual a A. Então aqui é simplesmente introdução da igualdade. Mas se A é igual a A, existe um Z tal que Z é igual a A, né? Aqui é 4, introdução do existencial. Certo, então a gente vai fazer aqui uma introdução da conjunção, né, entre 3 e 5. A gente vai ter o seguinte: RA e para todo y, RY implica que y é igual a A, e existe um Z igual a A, tá? E aqui a gente vai fazer simplesmente a introdução do existencial. Existe um x, tá ok? RA, e para todo y, RY implica que y é igual a A, e existe um Z. Desculpa, gente. Para todo y é igual a x. Aqui eu esqueci de trocar para x, tá? Deixa eu fazer de novo. Rx e para todo y, Ry implica que y é igual a x, e existe um z tal que z igual a x, certo? Só que perceba, isso aqui é uma contradição entre 7 e 1, né? Então eu vou botar aqui o falso, tá? 7 em introdução do falso. Daí perceba, eu supus isso, né? Gerei uma contradição, eu posso concluir a negação disso, na introdução da negação. Então, né? Essa negação implica uma negação menor, né? Independentemente dessa análise, o ponto principal aqui é que em nenhum lugar da análise de Russell a gente designa um indivíduo e dizemos que ele não existe, né? Então, por isso que 2 ela é significativa, né? Porque eu não estou designando um indivíduo dizendo que ela não existe, estou usando só quantificadores. O que eu estou dizendo é o seguinte: não tem um indivíduo que satisfaça essas condições, né? Ou seja, novamente, não se trata de uma afirmação sujeito-predicado. E o termo singular, o atual rei da França, ele desaparece na análise, né? Então, é por isso.
tá? E a sentença é falsa porque... Ou ela é verdadeira porque a seguinte sentença é falsa, né? O atual rei da França existe, ou seja, existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X. Isso aqui é falso, né? Não existe um e somente um rei da França. Na verdade, não existe nenhum. Né? Sendo que isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Tá? Então, é assim que se resolve o enigma dos existenciais negativos. Certo, gente? Então, o terceiro enigma, né, que eu chamei aqui o enigma de Frege, na verdade é um enigma sobre identidades, né? Vamos pensar aqui em identidade 3. O autor de Sobredenotação é Bertrand Russell, né? O problema aqui seria como é que essa identidade pode ser significativa, né? Se a gente fosse pegar a teoria referencial do significado, a gente tem aqui dois termos singulares que designam o mesmo indivíduo, né? Já que Russell é o autor de Sobredenotação. E aí ela seria uma identidade trivial, ela estaria dizendo simplesmente que Russell é igual a Russell, mas ela parece ser uma identidade não trivial, né? Alguém pode aprender alguma coisa se eu disser para ele, olha, o autor de Sobredenotação é Bertrand Russell. Vamos ver como é que a análise de Russell lida com esse tipo de identidade. O lado esquerdo aqui dessa identidade, né? O autor de Sobredenotação é uma descrição definida, né? Então vamos parafrasear 3 da maneira de Russell, né? Então, o que a 3 está dizendo? Olha, ao menos um indivíduo é autor de sobredenotação, no máximo um indivíduo é autor de sobredenotação, e quem quer que seja o autor de sobredenotação, ele é Bertrand Russell, né? Então, a forma lógica seria, existe um X que é o autor de sobredenotação, e para todo Y, se Y é o autor de sobredenotação, então Y é igual a X, e X igual a Russell, né? A segunda esse termo aqui seria um nome próprio, né? Então vamos pensar que nome próprio ele designa diretamente. Tá? Então seria essa a forma lógica, né? Perceba que essa forma lógica é muito diferente da identidade trivial, que seria Russell igual a Russell, né? Então aqui você tem uma forma lógica, aqui você tem uma forma lógica totalmente diferente, né? Então na visão de Russell, 3 é apenas superficialmente, ou seja, gramaticalmente, uma declaração de identidade. Na verdade, 3 não é uma declaração de identidade, tá? Ela é a conjunção de 3 sentenças quantificadas, sendo que uma delas só é uma identidade. Mas aqui você tem várias predicações. Tem uma predicação, aqui você tem uma quantificação, aqui você tem outra identidade e tal, mas é uma sentença muito mais complexa. Então, por isso que ela não é uma identidade trivial, porque ela tem uma forma lógica muito mais complexa, né? No vídeo sobre significado de referência, eu coloquei um outro problema aqui, né? A ideia de que outra dificuldade é que 3 parece ser uma afirmação apenas contingentemente verdadeira, né? A gente pode pensar o seguinte, olha, Russell, ele nunca se... É possível que Russell nunca tenha se dedicado à filosofia, né? Ele, em algum momento da vida dele, decidiu cuidar das terras da família dele e nunca se dedicou à filosofia. Então, por isso, o fato do autor de Sobredenotação ser Bertrand Russell é contingente, né? Por outro lado, a gente pode pensar que identidades verdadeiras, elas são sempre necessárias. Né? Um ponto de Kripke, né? O cara aqui da foto. Né? Mas vamos então analisar essa paráfrase de Russell e ver por que essa sentença aqui é contingente. Né? Primeiro, que ela não é uma identidade. Né? Então, ela pode não ser necessária porque ela não é uma identidade. Mas o ponto é o seguinte, olha, como ela é uma sentença muito mais complexa, a contingência dela pode vir, por exemplo, desse primeiro conjunto. Esse primeiro conjunto pode ser contingente. O fato de existir um X que foi o autor de sobredenotação, né? Como eu falei para você. Se Russell não tivesse seguido a carreira de filósofo, ele não teria escrito On the Note e talvez nunca ninguém tivesse escrito On the Note. Daí seria falso que existe um X que é autor de On the Note. Mais profundamente ainda, se Russell nunca tivesse existido,
É plenamente possível que Russell nunca tivesse existido, né? Se o pai dele, o John Russell, nunca tivesse conhecido a mãe dele, a Catherine Russell, Russell não teria existido e talvez um denote não tivesse um autor, né? Daí, essa sentença, ela é contingente por causa das suas partes que não são identidades, tá? Então, essa sentença aqui, se verdadeira, ela é necessária. Essa daqui não, essa daqui é contingente, porque ela tem partes que não são identidade, certo? Então, o quarto enigma, que eu chamei aqui de enigma da substitutividade, é o seguinte, né? Aqui nas palavras do próprio Russell no On the Note. Se A é idêntico a B, o que quer que seja verdade de um é verdade do outro, né? Isso daqui é a indiscernibilidade dos idênticos, né? Que é uma tese amplamente aceita. Só que, se o que quer que seja verdade de um é verdade de outro, A e B deveriam poder ser substituídos um pelo outro em qualquer proposição, sem alterar a verdade ou a falsidade daquela proposição. Ou seja, A e B deveriam poder ser substituídos salvo a veritate. Agora, suponha que George IV deseja saber se Scott é o autor de Waverley. E, de fato, Scott é o autor de Waverley. Portanto, nós poderíamos substituir Scott por o autor de Waverley, no que George IV quer saber, e desse modo provar que George IV quer saber se Scott é Scott. Contudo, o interesse na lei da identidade dificilmente poderia ser atribuído ao primeiro cavaleiro da Europa, né? Então, o caso aqui é o seguinte, né? O Waverley é um romance histórico escrito em 1810, 15, por aí, por Sir Walter Scott, tá? Só que o Walter Scott ele já era um poeta famoso, mas por ser a primeira tentativa dele de escrever em prosa, o Waverley foi inicialmente publicado anonimamente, né? E o Waverley deu origem a uma série de livros, e o segundo livro, para dizer que era do mesmo autor do primeiro, aparecia assinado o autor de Waverley, né? Só que o sucesso desses livros levantou a questão de quem seria o tal autor de Waverley, né? Jorge IV era o rei da Inglaterra na época, e ele queria saber quem era o autor de Waverley. Certa vez ele estava num jantar, num almoço, em que o Walter Scott estava presente, e ele fez um brinde ao autor de Waverley, olhando para o Scott, né? Tentando provocar o Scott de, olha, eu sei que você é o autor de Waverley. E o Scott respondeu algo do tipo, olha, eu não sei quem é o autor de Waverley, mas se um dia eu encontrar com ele, eu vou repassar seu brinde. Então, a questão aqui é a seguinte, a gente tem essa sentença aqui, Jorge IV quer saber se Scott é o autor de Waverley, né? Se Waverley, ou se o autor de Waverley é Scott, né? E o ponto aqui seria, olha, como Scott e o autor de Waverley são termos singulares e eles são correferenciais, né? E a contribuição semântica do termo singular é trazer um indivíduo pro discurso, eu poderia substituir o autor de Waverley por Scott, né? Já que eles têm a mesma referência. Daí, Jorge IV quer saber se Scott é Scott. Mas, obviamente, Scott é Scott, né? Isso aí é uma identidade trivial, né? Então, a questão é, por que Jorge IV quer saber se o autor de Waverley é Scott e ele não quer saber se Scott é Scott? Então, a gente parafraseando aqui, usando a paráfrase de Russell, a gente consegue ver facilmente que são dois quereres diferentes, né? Então, como o que Jorge IV quer saber, né? Já que a descrição definida ocorre dentro do escopo do que Jorge IV quer saber, a gente vai repetir aqui. Jorge IV quer saber. O que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber se ao menos uma pessoa é o autor de Waverley, no máximo uma pessoa é o autor de Waverley, e que quer que seja o autor de Waverley é Scott. É isso que ele quer saber. Obviamente, ele sabe que ao menos um indivíduo é autor de Waverley, né? Porque o Waverley certamente não escreveu sozinha. Mas o Waverley pode ter tido mais de um autor, né? Então ele quer saber se exatamente um indivíduo é autor de Waverley. E ele quer saber se esse indivíduo que é o autor de Waverley é Scott. Então, o que Jorge IV quer saber é se existe um X, tal que X é o autor de Waverley, e para todo Y, se Y é autor de Waverley, então Y é igual a X, e X é igual a Scott. É isso que ele quer saber, né? Esse aqui é o conteúdo do estado mental de Scott. É o conteúdo que ele almeja saber se é verdadeiro ou falso, né? E perceba
que esse conteúdo mental aqui é totalmente diferente desse. Scott é igual a Scott. Né? De modo que ele quer saber o primeiro e ele não quer saber o segundo. O segundo é óbvio, o primeiro não é. Certo? E por que a gente não pode substituir Scott, o autor de Waverley, por Scott nessa paráfrase do que George IV quer saber? Porque nessa paráfrase, o termo singular, o autor de Waverley, não aparece. Né? Eu tenho no máximo aqui um predicado, autor de Waverley, mas eu não tenho um termo singular. Não tem nenhuma constante singular aqui que eu possa substituir por Scott. Né? Então eu não posso substituir o S por nenhum lugar aqui, porque não tem outra constante que seja correferencial a S. Tem no máximo o próprio S aqui, né? Mas eu posso substituir o S pelo S. Mas o autor de Waverley não aparece em nenhum lugar nessa paráfrase como um termo singular. Então por isso que eu não posso substituir. Então isso resolve o quinto enigma, o quarto enigma. Então, a solução de Russell para os enigmas da referência não lança mão de nenhuma teoria substantiva e metafísica, né? Como faz a solução de Meinong, né? Lembra que no vídeo sobre sentido de referência eu falei que Meinong supõe que todo objeto de discurso tem ser, mas que alguns não têm existência, né? Então, desse modo, quando eu falo o rei da França não existe, eu estou simplesmente falando de algo que tem ser, subsiste, que é o rei da França, que ele não existe. Mas essa solução ela demanda uma teoria metafísica muito forte, né? Que o Russell está abrindo mão aqui. Do mesmo modo, a solução de Russell não lança mão nem sequer de uma teoria muito substantiva em filosofia da linguagem, como a de Frege, né? Frege faz uma distinção entre sentido e referência que o possibilita, por exemplo, resolver o enigma de Frege, falando, essa identidade aqui, elas têm a mesma referência, mas têm sentidos diferentes, né? O que está por trás da solução proposta por Russell é a ideia de que, às vezes, pensamos que existem problemas filosóficos onde apenas há confusão linguística. E em casos como esse, caberia ao filósofo desfazer a confusão linguística, exibindo a forma lógica subjacente das declarações em linguagem natural. Né? Então, a consideração da forma lógica das declarações mostraria que os problemas que a forma gramatical nos leva a crer que existem, de fato não existem. Né? Ou seja, em vez de resolver os problemas, os filósofos apenas os dissolveriam através da análise lógica da linguagem. Né? E o diagnóstico de Russell é exatamente esse, é que os enigmas apenas se colocam quando aplicamos princípios de referência singular a expressões que não são expressões singulares, que no caso, descrições definidas, mas que esses enigmas desaparecem assim que desfazemos essa confusão no uso da linguagem. Né? Então, por isso que Russell chama os enigmas de enigmas, né? Puzzles ou quebra-cabeças. Ele nunca usa o termo problemas, porque ele acha que esses não são problemas reais, mas apenas resultado de confusão linguística. Ou seja, por isso esses problemas não precisam ser resolvidos. Eles precisam apenas ser dissolvidos pela análise lógica da linguagem. Tá? Então, Russell defende que uma sentença contendo uma descrição definida, como o rei da França é careca, ela não tem a forma sujeito predicado. Quer dizer, ela tem essa forma apenas superficialmente, né? Ou seja, essa é a sua forma gramatical, né? Gramaticalmente, o sujeito de o rei da França careca é o rei da França e o predicado é careca. Mas sua forma lógica é realmente a conjunção daquelas três sentenças quantificadas, né? Então, a forma lógica de o rei da França é careca, ela não é CR, né? Ou seja, vamos dizer que aqui é o rei da França que é careca, não é o ponto e C é X é careca e R denota o rei da França. Russell está dizendo que não é essa a forma lógica, né? A forma lógica do rei da França careca existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, e X é careca, né? Certo? Então, o ponto interessante é que, se você notar bem, essa expressão não fala de nenhum indivíduo em específico, né? O que ela fala somente são propriedades, quantificadores e variáveis, ou seja, o termo singular desaparece na análise, né? Ou seja, é uma consequência dessa análise
que, primeiro, descrições definidas não são termos singulares, realmente termos singulares. Em segundo lugar, descrições definidas não têm significado isoladamente, né? Não tem nada aqui nessa sentença que é a descrição definida. Isso aqui é a paráfrase da sentença como um todo, mas nada aqui é a descrição definida, né? Então, descrição definida só faz sentido dentro de sentenças completas. Além disso, de acordo com a teoria, as propriedades lógicas de uma sentença que contém uma descrição definida não são imediatamente visíveis, né? Elas não são visíveis na forma gramatical da sentença. Elas só são visíveis quando a gente parafraseia corretamente a sentença, né? Então, a princípio, a forma lógica de uma sentença é sua tradução na linguagem, na lógica de primeira ordem, né? E essa tradução revelaria suas características lógicas e semânticas, né? Eu fui procurar um pouco mais de informação sobre a noção de forma lógica e eu tava dando uma olhada no livro Logical Form, Between Logic and Natural Language. Esse daqui, ó, que é do Andrea Iacona, né? Esse livro saiu pela coleção Springer Library Studies. Achei bem legal esse livro, na verdade. E o Andrea Iacona é um homem, né? É professor de lógica na Universidade de Turim. Então lá ele fala assim que essa ideia de forma lógica, ela é utilizada para tentar responder 4 coisas, né? Primeiro, a ideia de que as propriedades lógicas de uma sentença dependem da sua forma lógica. 2, o próprio significado linguístico da sentença depende da sua forma lógica. E a forma lógica da sentença não é visível na sua estrutura de superfície, ou seja, na sua forma gramatical. E 4, a forma lógica ela é exibida quando a gente parafraseia essa sentença numa linguagem logicamente perfeita, tá? Então, essas 4 teses que estão por trás dessa ideia de forma lógica, né? Sobre a gente pode dizer o seguinte, que as propriedades lógicas de uma sentença dependem da sua forma lógica porque a explicação formal de validade de argumentos que contém aquela sentença envolve a representação formal daquela sentença, né? Então, por exemplo, a inferência a lua é fria, logo há menos de 2 luas, parece ser válida, né? Porque o artigo ou no caso a, parece supor que só há uma lua, né? Mas se a forma lógica de a lua é fria fosse f de L, a gente não consegue aqui derivar que há menos de 2 luas, né? Ou seja, para todo x, para todo y, se x é lua, y é lua, x igual a y. Mas a gente consegue derivar essa sentença se a gente parafrasear a lua é fria como existe um x, tal que x é a lua para todo y. Se y é a lua, y é igual a x e x é fria. Se a gente parafraseia isso, a gente consegue derivar, mais ou menos é o que diz o segundo conjunto, né? Que para todo y, se y é igual a lua, então y é igual a x, porque só tem uma lua, né? Sobre 2, a gente pode falar do princípio da composicionalidade, né? Que orientou a análise de sentenças de Frege. Né? Esse princípio diz o seguinte, olha, o significado de uma expressão completa é determinado por sua estrutura, a estrutura da proposição, e pelo significado dos constituintes daquela proposição, né? Então, a ideia aqui seria que a forma lógica de uma sentença exporia sua estrutura, né? Que seria relevante, então, para determinar seu significado, né? Sobre 3, a gente pode dizer que a análise de sentenças completas em função, né? A análise de Frege, né, de uma sentença como função e argumento, já pressupõe que há diferenças entre a forma gramatical e a forma de linguagem, né? Se a gente pegasse essa sentença aqui, João ama Maria, né? O sujeito é João, o predicado é ama Maria. Só que na análise de Frege aqui fica ama JM, né? Então há diferenças entre a forma lógica, né? Já se a gente está seguindo Frege e analisando uma proposição como função e argumento, há uma diferença aqui, porque aqui é uma função com 2 argumentos, enquanto o predicado, a análise sujeito predicado é diferente, né? Então, há essa diferença e a análise de Russell só aumenta, né? Só explicita, olha, há muito mais diferença do que a gente pensava, né? E sobre 4,
Muitos trabalhos de filósofos foram inspirados pelo pensamento de que sentenças devem ser parafraseadas em uma linguagem logicamente perfeita, né, para elucidar sua forma lógica. Então, uma linguagem logicamente perfeita é uma linguagem tal que, para cada modelo, pelo menos, né, vamos pensar aqui depois de Task, as condições de verdade de cada sentença naquele modelo é completamente determinada por sua estrutura semântica e refletida na sua estrutura sintática. Né? A ideia aqui, então, é que significado está relacionado com condições de verdade, né? E a linguagem natural, obviamente, ela não é logicamente perfeita, porque pelo menos por 3 razões, né? A linguagem natural é imprecisa, por exemplo, existem predicados vagos, né? Por exemplo, X é careca, né? Se alguém tá no limite entre ser careca ou não, parece que, né, X é careca e X não é careca, não tem valor de verdade definido, porque esse é um caso limite. Em segundo lugar, a linguagem natural, ela tem ambiguidades, né? Ambiguidades na sua estrutura sintática, né? Então, quando eu falo todo mundo ama alguém, todo mundo ama alguém, isso daqui é ambíguo entre. Para todo x existe um y tal que x ama y, né? Que é geralmente o que a gente pretende dizer quando a gente diz isso. E existe um x tal que para todo y ama x. Né? Nesse segundo caso aqui, existe uma pessoa só e todo mundo ama aquele alguém. Né? Então, a linguagem natural ela é ambígua, né? Sendo que na lógica a gente consegue distinguir as duas interpretações. Né? E além do mais, na linguagem natural você tem diversos predicados ambíguos, né? Como por exemplo, banco. Né? Banco é ambíguo entre uma instituição financeira e um lugar de sentar na praça. Né? No caso, na lógica, em uma interpretação, em um modelo para determinada fórmula, banco vai ter que dizer respeito ou a um ou a outro, nunca aos dois. Em terceiro lugar, a linguagem natural é sensível ao contexto. Né? Por exemplo, quando eu falo aqui, se eu falo aqui, ou se eu falo aqui, lá, né, em outro lugar, aqui significa coisas diferentes, né? Então, esse também é um ponto, né? Esse terceiro ponto aqui é mais complicado, né? Porque esse daí parece ser uma limitação desejável, né? Os outros dois, você pode até abrir mão, mas a acessibilidade ao contexto não parece que você pode abrir mão, né? Então, o André e a Kona, no final das contas, ele defende que não há essa noção de forma lógica que satisfaça essas 4 coisas, tá? É interessante o livro, dê uma olhada lá. Um problema exatamente é como lidar com acessibilidade a contextos. Então, as descrições definidas não seriam realmente termos singulares porque elas abreviam expressões quantificadas, né? Ou seja, expressões gerais. Por outro lado, elas ainda pretendem designar um indivíduo. Né? Quando eu falo o meu irmão, eu pretendo falar do meu irmão. Né? Quando a descrição designa um indivíduo que ela pretende designar, a gente pode até falar que ela denota, tá? Mas a discussão dos enigmas mostra que as descrições definidas não se relacionam à sua denotação, né? Aquilo que ela denota por mera rotulação, né? O que talvez seja o caso para nomes próprios. Né? Uma descrição definida ela denota por descrever, né, de maneira cada vez mais específica um indivíduo no mundo. O X tal que X foi aluno de Sócrates, X foi professor de Aristóteles, X escreveu a República, né? Já sabe que eu estou falando de Platão. Então, a descrição definida ela vai descrevendo um indivíduo na esperança de pegar um e somente um indivíduo. Né? A gente pode ter uma metáfora aqui. Né? Quando você denota usando um rótulo, é como pescar com a vara. Né? Você mira um peixe diretamente e pega um peixe. Né? Quando você denota usando uma descrição definida, é como pescar com a rede. Né? Você lança a rede, né? Você lança a descrição e você pega quem quer que esteja dentro da descrição. Você pode não pegar nada, você pode pegar mais de um. Nesse caso, você fala em denotar. Se você pegar um e somente um, você denota. Né? E aqui é um ponto, né? Será que nomes próprios denotam por mera rotulação? Né? Um problema aqui é que os enigmas da referência também podem ser colocados para nomes próprios. Né? Por exemplo, como pode Pégaso voa ser significativa, já que Pégaso não denota uma coisa existente? A gente pode colocar os mesmos enigmas agora para nomes próprios. Né? A solução de Russell para esse problema é bastante engenhosa. Né? Ele invoca uma outra distinção entre forma gramatical e forma lógica e afirma que o que nós chamamos de nomes próprios, na verdade, não são nomes próprios.
mas sim abreviações de descrições definidas. Então ele fala o seguinte, olha, Pégaso é abreviação de uma descrição definida, como por exemplo, o cavalo alado que nasceu do sangue de Medusa quando ela foi decapitada por Perseu. Né? Daí a gente pode aplicar a análise de Russell, normalmente a Pégaso voa, que resulta falsa. Né? O que você acha dessa valoração? Pégaso voa é falso? Mais tarde, na epistemologia, Russell defende que nós só temos nomes próprios de verdade, né, que ele chama de nomes logicamente próprios, nomes que não abreviam descrição definida. Nós só podemos ter nomes para as coisas que nós temos contatos diretos. E aí, para ele, a gente só tem contato direto, né, com dados de sentido. De modo que o único nome próprio para ele é este. Quando eu falo, por exemplo, esta sensação de vermelho que eu estou tendo. E eu, né? Quando eu falo eu, também é um nome próprio. É meio bizarro essa noção de nome próprio de Russell, né? E olha que depois ele volta atrás e defende que você não tem realmente conhecimento por contato de você mesmo, né? Sobrando apenas este como nome próprio, né? Mas isso aqui tudo é assunto para outro dia, tá? Último ponto que eu queria fazer é o seguinte, olha, a teoria de Russell é o paradigma fundador da filosofia analítica do século XX. Essa ideia de dissolver problemas filosóficos a partir da análise lógica da linguagem foi a força motriz da filosofia analítica na primeira metade do século XX. E, além disso, esse estudo, essas diferenças de modos de denotar, por exemplo, entre descrições definidas e outros termos singulares, né, como nomes próprios, demonstrativos, é um assunto que é recorrente até hoje. Né? Então, por exemplo, a análise de Russell das descrições definidas resultou em várias outras tentativas de análise, como, por exemplo, a teoria das sentenças de ação de Davidson. Mas eu queria salientar aqui outro uso da análise lógica da linguagem por Quine, né? Quine estava aqui. Aqui, Quine. Quine pensa que a forma lógica de uma sentença revela seu compromisso ontológico. Uma forma lógica de uma teoria, por exemplo. Então, de acordo com Quine, a gente tem que ter uma teoria, a gente deve formalizar ela, regimentar ela na linguagem de primeira ordem, e aí os compromissos ontológicos daquela teoria são as entidades percorridas pelos quantificadores existenciais daquela teoria. Né? E sobre o segundo ponto, das diferenças de denotação, modos de denotar, eu já falei, né, que o próprio Russell utiliza isso aí na epistemologia dele, mas isso volta bastante. Né? Então, por exemplo, esse meu artigo aqui, que saiu pela Disputatio, uma revista portuguesa, eu tento utilizar esse modo de denotar diretamente, que seria do nome próprio, ou do indexical demonstrativo, e o modo de denotar por descrição para descrever dois tipos de teorias, né, para formalizar dois tipos de teorias sobre memória. Né? A ideia de que a memória é um contato direto com o passado, e a ideia de que a memória é um contato indireto, intermediado por imagens mentais. Né? Então, essa noção, modos de denotar também, ela é importante até hoje. Tá, gente? Então é isso. Outro dia a gente conversa de novo. Tchau, um abraço.